Olá, boa noite. Está começando mais um programa Grandes Temas. Hoje, debatendo o aumento do número de vereadores nas câmaras municipais e o papel do poder legislativo nas cidades. Será que esse aumento no número de vereadores vai trazer benefícios para a sociedade? Como as câmaras municipais irão arcar com os custos dos novos vereadores? Essas são algumas das questões que vamos debater hoje, contando com a presença de João Emanuel Evangelista, professor do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, Ney Lopes Júnior, vereador pelo Democratas e primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Natal, Enoleide Farias, jornalista da Agência de Comunicação da UFRN, e Evandro Borges, advogado, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB do Rio Grande do Norte. Obrigado a todos aqui pela presença. Você que está em casa também pode participar do nosso programa. É só mandar a sua pergunta por e-mail. Anote aí, grandestemas@tvu.frn.br ou, se preferir, ligar para o 3215-3248. Você já pode fazer a sua pergunta e iniciar o debate aqui conosco. Em 2009, foi aprovada e promulgada uma proposta de emenda constitucional que modificou o número de vereadores nas câmaras. Após a atualização, o Brasil passaria a ter cerca de 7 mil novos vereadores. E é a partir da eleição deste ano que a proposta vai passar a valer. O número de parlamentares em Natal, por exemplo, pode passar de 21 para 29. Será que esse aumento vai trazer benefícios para a democracia brasileira? Bom, começamos aqui o debate com o professor Emanuel Evangelista. Eu gostaria que o senhor fizesse um breve apanhado histórico a respeito da importância do poder legislativo no Brasil e no mundo e também, claro, a importância do vereador para a sociedade. Bom, boa noite, telespectadores da TV Universitária. O sistema político brasileiro, ele historicamente, a partir da proclamação da República, ele tem se constituído num sistema em que o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, eles se equilibram, são poderes que coexistem, cada um com as suas atribuições, e mesmo durante algumas situações de autoritarismo e de restrição à liberdade política, como foi o caso do regime militar em 64, o Brasil talvez tenha sido um dos poucos países que viveu uma experiência autoritária ou mesmo ditatorial, em que foi preservado institucionalmente, mesmo com restrições, a vida parlamentar. Nós tínhamos eleições para as câmaras municipais, para as assembleias legislativas e para o Congresso Nacional, mesmo com as restrições à liberdade de imprensa, à liberdade de organização partidária, e mesmo a imposição do bipartidarismo, que na época era Arena e MDB. Então, isso significa que no Brasil nós temos uma tradição consolidada em que o poder legislativo ele tem um papel importante na consolidação do sistema político democrático no Brasil. Em particular, em relação ao poder legislativo, quer dizer, ele talvez seja o poder mais importante numa democracia ampliada, né? Quando a gente pensa na democracia, a gente vive numa democracia representativa, em que a rigor não é o povo que governa. Quer dizer, quem governa numa democracia representativa são os políticos que o povo elege. Quer dizer, então, o povo escolhe parlamentares ou mandatários, que pode ser um prefeito, e ele dá um mandato para que você possa falar em nome do povo, agir em nome do povo durante um determinado período, que é exatamente o mandato. Esse sistema, na verdade, no Brasil, ele precisa ele já é complementado, tem várias possibilidades de que a democracia direta seja complementar à democracia representativa, ou seja, você ter mecanismos de participação popular que complementem o processo decisório, tirando a exclusividade do processo de legislar e de administrar do prefeito ou dos vereadores. Eu acho que são possibilidades institucionais muito positivas que ainda são pouco utilizadas. Quer dizer, nós temos a iniciativa legislativa com 5% dos eleitores, ou seja, o povo pode propor leis, desde que você tenha exatamente uns 5% do eleitorado. Está prevista na legislação brasileira a possibilidade de referendos e de plebiscitos. É pena que isso é pouco usual na democracia brasileira. O bom é que a democracia ela seja
ganhe em densidade participativa com o uso desses mecanismos de participação direta. Quer dizer, o poder legislativo, na verdade, é aquele que fala em nome do povo. Agora, é claro que há uma dualidade que existe nos sistemas políticos, particularmente o sistema federativo como é o nosso. Quer dizer, o executivo, o chefe do executivo, ele é eleito para governar toda a cidade e, em geral, o parlamentar, ele fala por alguns segmentos da sociedade, ele representa alguns segmentos da sociedade. Pode representar segmentos profissionais, segmentos territoriais, segmentos de classe, né? Ou, enfim. E há essa, vamos dizer assim, essa lógica, que é uma lógica que nem sempre é uma lógica harmoniosa, entre a representação geral e a representação particular, que em geral os vereadores eles representam. O vereador ele representa sempre interesses, né? Que fazem com que o mandato dele tenha legitimidade. Quer dizer, é importante dizer isso porque a política não é feita só pelos políticos. Os políticos, eles são representantes. Eles são, na verdade, eles em geral, interesses econômicos, interesses sociais, interesses culturais, interesses políticos e ideológicos que o representante político, ele encarna. Então, ele não atua como um indivíduo isolado, né? O parlamentar, ele atua como um representante de um segmento da sociedade. E isso é importante que você tenha, inclusive, essa ampliação da representação agora que a gente experimentou em Natal. Eu vejo como uma coisa positiva, ou seja, você ter a possibilidade de dar voz para outros segmentos sociais, se fazer representado na Câmara Municipal, é algo, em tese, muito positivo. Agora, é claro que isso não é uma coisa fácil. Por quê? Porque, na verdade, os nossos partidos são frágeis, e como o sistema partidário é frágil, os vereadores, eles criam verdadeiros partidos privados para disputar as eleições. São máquinas eleitorais criadas pelos parlamentares para disputar as eleições. E aí você tem o vínculo familiar, né, e o vínculo clientelista, que é muito forte nesse tipo de política. Estamos aqui também com o vereador Ney Lopes, representando a Câmara Municipal. Vereador, o professor falou em representatividade. Hoje nós temos 14 partidos que estão lá representados na Câmara. Na sua concepção, o Legislativo está em consonância com a população? Primeiramente, boa noite aos telespectadores do programa Grandes Temas, boa noite, Adinaldo, boa noite aos demais participantes. É um prazer estar aqui nesse debate democrático, né, para discutirmos o poder legislativo municipal. Eu acredito que sim. Eu acredito que a Câmara Municipal está em consonância com a sociedade, porque por uma razão simples, pelo fato de todos os vereadores que lá estão, os 21 vereadores atuais, foram eleitos pelo voto direto da população. Então, eles estão representando segmentos, como muito bem disse o professor, que eu concordo, estão representando determinados segmentos da nossa sociedade, representando determinados pensamentos, determinadas ideologias político-partidárias, e a Câmara Municipal hoje em Natal desempenha e tem diariamente um debate muito contundente em torno das questões da nossa cidade, inclusive com muitas divergências, o que é bom para a democracia e o que é bom para a nossa cidade, já que a Câmara Municipal é a responsável, por exemplo, para regulamentar as EPAs da nossa cidade, né? Nós temos aí várias zonas de proteção ambiental que caberá à Câmara Municipal regulamentar. Está agora na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que eu sou o presidente da Câmara Municipal, o projeto de lei que veio do Executivo, que vai reestruturar o transporte coletivo na cidade de Natal. Ou seja, são temas, são projetos, tem debates que interferem no dia a dia, diretamente no dia a dia dos cidadãos. Daí eu considerar que o papel da Câmara Municipal é de extrema importância para as grandes, né, tomadas de decisões da nossa cidade. Vereador, eu pergunto isso porque na pesquisa que fizemos a respeito desse tema, que a gente sabe que é bastante polêmico, todos os blogs, todos os editoriais, acho que quase em sua totalidade, falo isso em nível de Brasil, se colocam contra essa posição de se aumentar o número de vereadores. As pessoas até colocam como outras, existem outras prioridades e não seria essa a principal. Partindo desse princípio, como o senhor explica essa sintonia? Não está havendo um ruído aí?
Olha, diante de tantas decepções, né, e fatos públicos e notórios no país, diante de tanto processo de corrupção, hoje você liga a televisão, liga o rádio, é o político A, B ou C, independente de partido político envolvido, não todos, evidentemente, claro, mas envolvidos em escândalos de corrupção, é natural que a sociedade veja uma classe, uma casa política como a Câmara Municipal de uma forma negativa. O que é importante esclarecer para a população é que a emenda constitucional número 58, de 23 de setembro de 2009, que gerou toda esta polêmica, ela aumentou, estabeleceu limites de acordo com o número de habitantes, né, de cada cidade. No caso de Natal, existe o limite máximo de até 29 vereadores. No entanto, este é o artigo 29. O artigo 29A, o novo texto, né, da redação que foi dado através da emenda constitucional, diminuiu o repasse da receita tributária do Poder Executivo Municipal para a Câmara Municipal. Ou seja, a Câmara Municipal vai receber 8 novos vereadores, no entanto, terá 10% a menos do orçamento que tinha o ano passado, porque esta nova regra já está valendo para o exercício financeiro deste ano. Portanto, não haverá nenhum gasto adicional com a entrada de 8 novos representantes na Câmara Municipal de Natal. Então, mas é normal, é natural. Você me falou dessa pesquisa, a gente sente nas ruas, eu não vou ser aqui, né? Não vou ser aqui hipócrita, a gente sente a decepção da classe com a classe política, mas é importante também alertar e mostrar que tem políticos, homens públicos do Brasil também, de uma forma geral, realmente comprometidos, realmente com o espírito público, querendo dar o melhor de si para contribuir com o desenvolvimento econômico, social e político da nossa cidade e do nosso estado. Qual a posição da OAB com relação ao assunto? Olha, a OAB sempre defendeu as liberdades democráticas. Até sua fundação, seu surgimento, foi na ampliação dos espaços democráticos. Nós estamos num momento brasileiro de ampliação e de fortalecimento desse espaço democrático. A Constituição Federal, ela é um marco, a nova Constituição promulgada em outubro de 88, é um marco para os municípios. Os municípios não ganharam mais autonomia, os municípios passaram a fazer parte do Pacto Federativo. Ele é um ente federativo. O município se organiza com uma lei orgânica, tem orçamento próprio, tem os seus agentes políticos com um mandato determinado, ou seja, entrada e saída, tem tributos próprios e compartilhados, enfim, o município ganhou mais autonomia. Agora, o município ele é diferente dos outros entes federativos. No município não tem a tripartição de poderes surgida com a filosofia não a filosofia, elaborada por Montesquieu, que era um francês, sobre a tripartição de poderes. O município só tem 2 poderes, o executivo e o legislativo. Então é de muita importância. E o legislativo municipal ganhou ainda mais importância no Brasil, com esse processo democrático. Quase toda a nossa legislação, ele surge obriga as audiências públicas, que são feitas aonde? Na Câmara Municipal. A Câmara Municipal passou a ser um ambiente democrático. E essas audiências públicas permitem o pluralismo das ideias. Todas as leis orçamentárias, o plexo orçamentário, PPA, a LDO, a lei orçamentária, as câmaras municipais são obrigadas a realizar as audiências públicas. No Grande Natal, isso vem acontecendo. Este ano, foi o ano passado, a lei orçamentária, a Câmara Municipal se obrigou a fazer uma audiência pública já no momento final do processo legislativo, quando tomou-se para si essa responsabilidade, ou seja, que tinha que cumprir a norma da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Estatuto da Cidade, que determina essas audiências públicas. Então, aumentar o número de vereadores é ampliar esse espaço de liberdade democrática, é dar mais representatividade, mais setores estarem representados na Câmara Municipal, como bem disse o professor João Evangelista. Aqui, ou seja, amplia esses espaços, faz com que, dentro do processo eleitoral, que proporcional garanta a participação de muitos segmentos. Então, a OAB, com a emenda constitucional número 58, que o vereador já expôs aqui, o vereador Ney Lopes já expôs, ela é importante para ampliar esses espaços democráticos. E, ao mesmo tempo,
ela não aumentou, ela não aumenta mais despesas para o erário. Pelo contrário, ela diminuiu. E a emenda constitucional número 25 estabeleceu um limite de despesa para as câmaras municipais, ou seja, com o pessoal, incluindo os subsídios vereadores, ela só pode arcar com 70% dos seus ingressos. Professor, tocamos aqui num ponto, outro ponto polêmico, a questão do descrédito da classe política. A que se deve esse descrédito? É possível retomar esse crédito que um dia já teve, enfim, e que hoje está tão desgastado dos políticos? Vamos começar pela seguinte primeira hipótese. Eu não acho que a gente, na sociedade brasileira, hoje, o maior problema do Brasil seja a corrupção. O Brasil não é diferente de outros países em relação à corrupção. Quer dizer, na verdade, o principal problema brasileiro é a desigualdade social. Quer dizer, a corrupção no Brasil existe como existe em outros países. No entanto, no Brasil se criou, né, há um movimento da opinião pública, que alguns segmentos de mídia têm forte participação nisso, de tentar exatamente responsabilizar os políticos pelo problema da corrupção. A corrupção, na verdade, é um fenômeno de mão dupla. Você só existe o corrupto porque existe o corruptor. Então, se quisermos apurar e sanear a política brasileira, nós precisamos criar mecanismos duros de combate ao corruptor, que em geral, é um ente privado, é um empresário que corrompe, que procura exatamente facilidades para ter acesso aos recursos públicos através exatamente da gestão, que os políticos são os mediadores disso. A segunda questão importante é o seguinte: no Brasil nós temos, apesar da proclamação do equilíbrio de poderes, nós temos, na verdade, uma hipertrofia do poder executivo.